essas palavras iniciais, eu quero passar a mensagem nesta manhã. E a mensagem nessa manhã, ela foi inspirada quando, algumas semanas atrás, talvez um pouco mais de um mês, eu ouvi um áudio onde a pessoa do áudio dizia que os adventistas do sétimo dia baseiam sua crença no decreto dominical somente em Ellen White. Segundo ele, inclusive essa pessoa já foi um adventista do sétimo dia, é a pessoa que estava falando esse áudio, mas, segundo ele, a nossa crença no decreto dominical que está por vir baseia-se somente em Ellen White e não nas escrituras. E nós, nesta manhã, vamos mostrar que esta afirmação é uma falsa afirmação. Nós vamos, então, usar bastante as escrituras. Eu quero convidá-los a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo todos os textos que nós vamos apresentar nesta manhã, para que a sua fé esteja realmente pautada nas Escrituras, conforme, nós somos orientados pelo próprio Espírito de profecia. Tudo aquilo que nós cremos, todas as nossas doutrinas, todas as profecias estão pautadas somente aqui na palavra de Deus. Então, nós vamos iniciar, então, esse estudo e espero que realmente o Espírito de Cristo possa abrir o nosso coração e nós possamos entender a palavra que será ministrada nesta manhã. Primeiro texto que eu convido os irmãos a abrir está em Amós, livro de Amós, no capítulo 3. Amós, no capítulo 3, eu leio aqui o verso 7. É um texto bem conhecido, que diz assim, Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, nós vamos aqui partilhar 3 informações importantíssimas que precisam ser compreendidas para que nós possamos estudar profecias de um modo geral e amplo nas Escrituras. E a primeira informação está aqui em Amós 3,7, quando fala que Deus não faz nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, guarde essa primeira informação. A segunda informação vai lá agora para Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 9. Irmãos, eu peço desculpas aqui, se de vez em quando eu der uma tossida aqui, minha garganta está um pouco ruim. E de vez em quando vem uma tosse aqui que eu não consigo segurar. Então, vão me perdoando aí já. Mas, Eclesiastes, no capítulo 1, no verso 9, está escrito assim: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Então, esse texto aqui de Eclesiastes nos mostra que o que aconteceu, o que foi, isso voltará a acontecer, há de ser novamente. Então, nós percebemos aqui com esse texto que existe um ciclo repetitivo em que Deus se utiliza desse ciclo para nos ensinar coisas. Tá? Então, primeira informação, Deus não faz nada sem revelar antes os seus segredos aos profetas. Segunda informação, existe um ciclo repetitivo em que Deus se utiliza para que nós possamos aprender ensinamentos, que Ele quer nos dar. E o terceiro texto, nós vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Abra a sua Bíblia, marque esses textos, que são muito importantes para o estudo da palavra de Deus. 1 Coríntios,
no capítulo 10, no verso 11. Diz assim: Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Então, aqui nós temos um terceiro verso que nos traz o ensinamento de que tudo que aconteceu no passado foi escrito especialmente para aqueles que vivem no fim dos séculos, no fim do tempo, quando é chegado os fins dos séculos. E nós não temos dúvida nenhuma de que nós estamos no tempo do fim. E eu diria até mais, nós estamos no fim do tempo do fim. Essa é uma realidade que todos nós, acredito que 100% daqueles que estão aqui nessa sala, online, daqueles que estão aqui presencialmente conosco, sabem disso, creem nisso. Então, segundo essas três orientações, nós podemos olhar para as histórias do passado e tirar grandes lições preciosas, especialmente para o nosso tempo. Isso é um fato. Com esse pensamento, então, eu quero convidá-los a abrir no livro de Esther. O livro de Esther é um livro ali um pouquinho antes de Salmos. Antes de Salmos tem Jó, e antes de Jó tem Esther. É um livro pequenininho, mas é um livro que traz uma história impressionante, que eu acredito até que todos aqui conheçam a história de Esther. E nós vamos aqui tirar lições dessa história. Bom, o livro de Esther conta a história, inicia contando a história que essa história se deu no reino de Assuero. Assuero é um rei, tinha um reinado muito rico, inclusive, aqui no capítulo 1 vai mostrar que ele deu uma festa gigantesca, grandíssima, para 127 províncias, ali na fortaleza de Suzã. E essa festa, as pessoas tomavam ali as suas bebidas em taças de ouro. Era realmente um banquete que esse rei deu ali na fortaleza de Suzã, e disse que esse banquete durou 7 dias. Assim conta-nos a história no capítulo 1 do livro de Esther. E ao final dos 7 dias, o rei, aqui a história nos conta, que o rei solicitou que a rainha se apresentasse perante aquela festa. E o nome da rainha, quem se lembra? Vasti era o nome da rainha. E a história nos conta que essa rainha, ela não atendeu ao chamado do rei. Ela não quis se apresentar perante todos ali naquela festa. E isso foi uma vergonha para o rei. A história conta que o rei se sentiu envergonhado, e não só o rei. Aqui a história conta que aqueles que estavam mais próximos do rei aconselhou ao rei a dispensar a rainha Vasti do seu reinado, não ser mais a sua rainha, porque isso traria vergonha a todas as casas por conta da mulher do rei, da esposa do rei, não ter atendido aquele chamado. E o rei, Assuero, ele então atendeu a esse pedido e realmente destronou Vasti, tirou Vasti do reinado. E com isso abriu-se vaga para uma nova rainha. E nesse contexto entra então o capítulo 2 de Esther. E eu quero convidá-los a ler a partir do verso 8 do capítulo 2. Esther, capítulo 2, verso 8 e 9, que diz assim: Sucedeu que, divulgando-se o decreto do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. Pausa aqui no verso 8. Então, o que nós estamos vendo aqui
No verso 8 é que o rei, ele emite um decreto, algumas linguagens falam mandato, segundo a sua lei, para que, então, trouxessem mulheres à fortaleza de Suzã, para que fosse escolhida o quê? Olha o verso 9 agora. E a moça pareceu, no caso Esther, formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Por isso, se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Então, olha que interessante, o decreto de Assuero, a sua lei promulgada, tinha por objetivo escolher a mulher mais formosa de seu reinado. Então, nós vemos aqui no livro de Esther um primeiro decreto. E o objetivo desse primeiro decreto era o quê? Escolher a mulher mais formosa. Gravem isso. Gravem esse primeiro ensinamento aqui do livro de Esther. Existe um outro decreto que eu quero convidá-los a ver aqui no livro de Esther, só que nós não vamos nos ater sobre ele, mas eu quero mostrar para vocês esse outro decreto aqui no livro de Esther. A partir do capítulo 3 de Esther, vai aparecer Amã. E a história conta que Amã, ele vai odiar Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu, ele não se inclinava perante Amã, quando Amã passava, como fazia todos os servos. E então, Amã vai incitar Assuero, vai incitar o rei, a emitir também um decreto contra o povo de Mardoqueu. Olha, leiam comigo o verso 9 do capítulo 3. Esther, capítulo 3, verso 9. Diz bem assim: se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então, nós estamos vendo aqui no livro de Esther um segundo decreto. E é um decreto de quê? É um decreto de morte. Então, nós vimos no capítulo 2 um decreto para que vai exaltar, que vai escolher a mulher mais formosa. Sim. E nós vemos no capítulo 3 um decreto de morte. Será que isso tem a ver com... Existe um paralelo aqui com o que está para acontecer no meio do povo de Deus? Sim. Será que há? Sim. Você vai no versículo do... Desse 3:8. 3:8? Por que ele mandou o decreto? Ok. É porque, como eu não vou me ater, mas já que você sugeriu, André, eu vou ler aqui. André sugeriu aqui que eu lesse o verso 8, diz assim: e Amã disse ao rei, Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Interessante, né? Dá para fazer uma outra aplicação aqui, né, Delson? Dá para fazer uma outra aplicação, só que eu não vou me ater aqui a esse verso. Eu quero me ater apenas ao primeiro decreto. Ao decreto em que é promulgado por Assuero para escolher a mulher mais formosa, para que apareça a mulher mais formosa de todo o seu reinado. Então, gravem essa sequência aqui do livro de Esther, e nós vamos agora lá para Apocalipse. Eu convido a todos a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, lá no capítulo 13. Apocalipse, no capítulo 13. Quando nós estudamos o capítulo 13 de Apocalipse, nós vamos descobrir, tanto o capítulo 13 quanto o 14, que aqui vai falar da besta que emerge do mar, vai falar da besta que emerge da terra. E nós não vamos entrar nos detalhes, mas nós sabemos que a besta que emerge do mar tem a ver com o papado, tem a ver com o poder religioso que está ali em Roma, né? A ponta pequena,
Roma papal, e nós vamos também, quando nós estudamos a besta que emerge da terra, nós vamos ver que é o poder político, que diretamente falando é os Estados Unidos da América, é esse poder político. E o capítulo 13 vai nos trazer aqui a informação de que essa besta que emerge da terra vai dar poder, né? Vai fazer ressuscitar a imagem da besta que emerge do mar, e então vai emitir também um decreto, tá? E agora, irmãos, eu quero fazer uma reflexão aqui de que existem, falando de decreto, né, falando de marca da besta, como vai ser descrito aqui no capítulo 13, existem muitas teorias hoje no mundo religioso. Muitas pessoas dizem que vai ser um chip que vai ser colocado nas pessoas. Existe a teoria até da vacina agora, que a vacina é a marca da besta. Já existiu a teoria, não sei se vocês já ouviram falar, da própria internet. www, diz eles, seria o 666. Então, você não pode, já tem essa teoria também, pesquise. Então, existem muitas teorias. Por quê? Porque as pessoas não entendem que Deus, antes de fazer as coisas, revela essas coisas aos profetas. E elas não buscam na palavra de Deus o entendimento para saber o que é, de fato, a marca da besta. E quando nós olhamos para o capítulo 13, e eu convido a todos agora a ler a partir do verso 15, 16, 17 e 18, Apocalipse 13, 15, 16, 17 e 18, diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, ou nas suas frontes, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o quê? O sinal, a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem. E o seu número é 666. Então, aqui no capítulo 13, nós também estamos vendo um decreto, uma lei, que será estabelecida no tempo do fim para impedir os fiéis, aqueles que não se sujeitarem a essa besta, a essa marca, para não adorar, vão sofrer esse decreto, essa lei, que vai os impedir de comprar, de vender, seja de qual classe for. Rico, pobre, né, como diz aqui, grande, pequeno, livre, servo. Então, nós estamos, semelhante ao livro de Esté, vendo aqui um decreto, uma lei. E aqui vai um detalhe. Se nós olharmos para o capítulo 13, nós vamos ver que a palavra adorar, adoraram-na, adorem, é frequentemente usada aqui. Por quê? Quando nós estudamos as Escrituras, nós vamos ver que o conflito entre Deus e Satanás está na adoração. Será que nós vamos esperar algo diferente para os últimos momentos? Tem que ser algo referente à adoração. E quando a gente olha para o passado, por exemplo, a história de Daniel e seus 3 amigos lá na Babilônia. O capítulo 3 vai mostrar que Nabucodonosor, ele quando ouviu no capítulo 2, né, Daniel ali dando a interpretação daquela estátua, ele se exaltou e no capítulo 3 ele vai construir uma estátua, só que toda de ouro. E ele vai fazer um decreto, uma lei, de que todos deveriam se curvar ao quê? A estátua. Não é assim? Lá? Então, o decreto dele tinha a ver com o quê? Adoração. A adoração. Se nós formos para o capítulo 6 de Daniel, quando ali os magos, né, aqueles homens sábios do reino ali, incitam que seja promulgada também um decreto, uma lei, de que todos devessem fazer o quê?
somente orar a quem? Ao rei. Ao rei. E tentando, aqueles homens, eles estavam tentando impedir Daniel de continuar a fazer as suas orações ao Deus do céu. Ali já é Dario, exatamente. Ali já é o rei Dario. Então, no capítulo 6, nós vemos que tem um conflito aqui também? Adoração. Adoração de quem é Deus. E Daniel Daniel atende? Os 3 amigos lá de Daniel no capítulo 3 atendem? Não, eles vão para a fornalha de fogo. Mas eles não vão servir aos deuses falsos. Não vão atender aquele decreto que o rei emitiu. Então a gente percebe que os decretos nas escrituras estão relacionados à adoração. Bom, é a mesma coisa aqui no capítulo 13. O decreto tem que estar relacionado com a adoração. Só que antes de nós continuarmos aqui e passarmos a avançar a entender o que é o decreto, o que se dá, de fato, o que é esse decreto, nós vamos perceber algo semelhante ao livro de Esther, aqui em Apocalipse. Lá no livro de Esther, houve um decreto para exaltar a mulher mais formosa. E o que é mulher em profecia? Igreja. É igreja. E o que nós vemos logo após esse decreto do capítulo 13? Vamos ler o capítulo 14? O que vai acontecer? Diz assim, capítulo 14, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 5. Diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam com um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão quem? 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para quem? Para Deus E para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Agora eu pergunto a todos que estão nos assistindo e a todos que estão aqui presentes: quem são os 144.000 na profecia? A igreja mais formosa. A mulher mais formosa de todos os tempos, todo o reinado. Olha que interessante. Após o decreto do capítulo 13, aparece no capítulo 14 o quê? A mulher mais formosa de todos os tempos. Muito interessante. Será coincidência isso? Não. Deus está nos trazendo ensinamentos. Deus está nos trazendo lições. Então, já vimos no livro de Esther a sequência, o decreto e o aparecimento da mulher mais formosa. Nós vimos no livro de Apocalipse o decreto e o aparecimento da mulher mais formosa. E agora nós vamos avançar para que nós possamos compreender o que é esse decreto. Eu convido agora todos a abrir as Escrituras no capítulo 24 do livro de Mateus. O capítulo 24 do livro de Mateus é um capítulo profético, só que proferido pelo próprio Cristo. Nós vamos ler aqui, no capítulo 24, várias profecias referentes ao tempo em que Jesus estava vivendo ali, um pouco mais posterior, e também profecias que são aplicadas ao tempo do fim. E no verso 14 e no verso 15, Mateus capítulo 24, versos 14 e 15, nós lemos o seguinte: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E aí, quando Jesus fala isso, ele entra no capítulo 15, no verso 15, diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel
está no lugar santo, quem lê entenda. E aí ele começa a dar aqui, a partir do verso 16, várias atitudes que, quando isso aconteceu, os servos deles deveriam tomar. Verso 16 fala assim: os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no telhado não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Enfim, ele continua descrevendo aqui o que deve ser a nossa ação quando essas coisas acontecerem. Bom, mas aqui eu quero chamar a atenção porque ele fala que quando virdes que a abominação da desolação estiver no lugar santo. E ele fala que essa abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Se nós formos para o livro de Daniel, nós vamos ver 3 referências. Nós não vamos agora. Nós vamos ver 3 referências à abominação da desolação, ou abominação desoladora. Nós vamos ver no capítulo 9, nós vamos ver no capítulo 11, e nós vamos ver no capítulo 12 de Daniel a referência à abominação da desolação, ou abominação desoladora. E nós vamos ver que essas 3 referências estão ligadas a Roma. Nós vamos ver que essas 3 referências estão ligadas ao animal terrível e espantoso. Só que, na primeira referência do capítulo 9, está dirigido a Roma na sua forma pagã. E aí nós vamos ver que no ano 70, da era de Cristo, no ano 70, Roma, com seus exércitos, cercou Jerusalém com seus estandardes, e isso é uma interpretação uma primeira interpretação da abominação desoladora. Mas quando nós estudamos agora a abominação desoladora nos outros capítulos, nós vamos ver a aplicação disso, e eu não vou fazer isso agora, tá? Não é nosso objetivo agora fazer isso, mas nós vamos ver que é uma aplicação ao papado. A abominação desoladora refere-se agora a Roma, porém, no seu estado agora religioso. Mas a abominação desoladora, de uma forma geral, se aplica a Roma. A primeira a Roma pagã e as outras a Roma papal. Tá? Então, gravem isso. Quando nós olhamos para o papado, né, a abominação desoladora, e Jesus aqui também se refere, nós podemos aplicar isso, nós vamos ver que, de fato, o papado trouxe para o cristianismo muitas e muitas abominações. Mas nós precisamos usar a regra bíblica para descobrir qual é a abominação da desolação. Nós não podemos supor as coisas simplesmente pela história. Nós precisamos ver se na Bíblia existe alguma passagem que nos ajude a compreender o que é a abominação desoladora que o papado se utiliza para decretar as suas leis, para fazer ali, para implementar as suas abominações. E qual é, de fato, a maior abominação? E com esse pensamento, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, no capítulo 8, é um capítulo que vai falar mais amplamente sobre a abominação. Nós vamos ler aqui o capítulo 8, e nós vamos, então, aprender um pouco mais sobre as abominações no lugar santo. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 6. Leiam comigo. Ezequiel 8, a partir do verso 1. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima, como o aspecto de um resplendor
como a cor de âmbar. Verso 3. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu. E levou-me aonde? A Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem de ciúmes, que provoca ciúmes. Verso 4. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. Verso 6. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. E aí ele fala bem assim: mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Então, o que nós estamos vendo aqui no capítulo 8 de Ezequiel? Nós estamos vendo Deus tomando Ezequiel pelo cabelo, levando até Jerusalém, levando até o santuário de Deus e mostrando a Ezequiel as abominações que estão acontecendo aonde? No meio do santuário, no meio do seu povo. E quando ele mostra a primeira abominação, ele fala assim, olha, verás ainda abominação maior do que esta. E aí, a partir do verso 7, ele vai levar agora Ezequiel à porta do átrio e ele vai começar a mostrar a segunda abominação. Ele vai mandar Ezequiel cavar um buraco ali na parede e vai mostrar ali animais que estão sendo adorados, ídolos dentro da casa de Israel. Ele mostra a segunda abominação. E aí, quando chega no verso 13, chegamos agora no verso 13, ele fala bem assim para Ezequiel. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. Então, foi mostrado a Ezequiel o quê? A segunda abominação, e foi falado que ainda haverá maiores abominações do que esta. E aí, no verso 14, é falado da terceira abominação. E quando ele mostra a terceira abominação, no verso 15, ele vai falar a mesma coisa. E disse-me: vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. Então, nós já vimos até agora 3 abominações. Deus mostrou a Ezequiel 3 abominações. E ele disse a mesma coisa: verás ainda abominação maior do que esta. E agora nós entramos na 4ª abominação. E eu quero ler com todos o verso 16, que é a 4ª abominação que é mostrada a Ezequiel. E diz assim: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, faziam o quê? Adoravam o sol. Quando Deus mostra a 4ª abominação para Ezequiel, que é a adoração ao sol, esta não tem pior. Ali, o povo de Israel entrou em desolação e foi permitido à Babilônia invadir Jerusalém e levar o povo cativo, onde eles passaram 70 anos em cativeiro, que foi o período da desolação. Então, a pergunta que eu faço é: qual foi a abominação desoladora no lugar santo aqui, em Ezequiel 8? A adoração ao sol. Interessante, né? Interessante, o santuário ficava ao oeste, né? Exatamente. Eles estavam Eles descostas. sempre estavam, né, adorando.
E agora vamos ligar as coisas. Aqui nós estamos vendo aqui uma abominação desoladora. E eu quero mostrar para vocês algo interessante. Após ler o capítulo 8 de Ezequiel e perceber a abominação desoladora, nós vamos ver o que no capítulo 9? Será que nós vamos ver a exaltação da mulher mais formosa de todos os tempos? Será que nós vamos ver no capítulo 9 o selamento da igreja mais formosa de todos os tempos? Vamos ler o início do capítulo 9? Diz assim, capítulo 9, verso 1 até o verso 4. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, e sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade. Pelo meio de quem? De onde? De Jerusalém. E marca com um sinal as testas dos homens, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esse capítulo de Ezequiel, capítulo 9, é um capítulo profético, referindo-se também, numa aplicação, ao tempo do selamento dos 144 mil. Olha que interessante. E quem são os 144 mil? Nós vimos lá em Apocalipse. Mais formosa do reino. A igreja, a mulher mais formosa de todos os tempos. Que não tem contaminação. Não, exatamente, não se contaminaram, né? Então, o que nós estamos vendo aqui é Esther, nós vemos um decreto e a exaltação da mulher mais formosa. Nós estamos vendo no capítulo 13 de Apocalipse o decreto e o capítulo 14 a exaltação da mulher mais formosa de todos os tempos. E no capítulo 8 nós estamos vendo que a abominação da desolação, a abominação desoladora é a adoração ao sol. E no capítulo seguinte nós estamos vendo a exaltação da mulher mais formosa de todos os tempos. Eu pergunto, o que tem a ver a adoração ao sol com o decreto que foi ilustrado no livro de Esther e o decreto, a lei que a besta vai promulgar nos últimos dias? O que tem a ver a adoração ao sol com o papado? Liberar um decreto de morte, né? Quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos e estudamos a história do papado, nós vamos ver que lá por volta do ano 321, algo semelhante apareceu. Algo semelhante aconteceu. O papado, em união com o Estado, retirou o dia de guarda do quarto mandamento, que é o sábado, e implantou em seus acordos, como Constantino era um adorador do sol, ele colocou no lugar do dia de adoração da Bíblia, do povo, ele colocou um falso dia de adoração, que tinha a ver com o quê? Adoração ao sol, o primeiro dia da semana, que nos Estados Unidos se chama como? Sunday, dia do sol. E até domingo significa Dias Domini, que significa adoração ao sol. Queridos, isso aqui não está aqui por acaso, não está à toa. Essas informações estão nos ensinando que o decreto que será promulgado pelo papado, pela abominação desoladora, será algo que tem a ver com a adoração ao sol.
E lembra que nós lemos em 1 Coríntios 10, verso 11, que aquilo que aconteceu no passado está relatado principalmente para os nossos ensinos? A mesma coisa que aconteceu no passado voltará a acontecer. Por quê? Por lei, o papado promulgará um decreto que vai obrigar a todos a obedecer, a ter como dia de guarda, como dia santo, primeiro dia da semana, que tem a ver com adoração ao sol. Isso é tão simples de descobrir, que nós somos os próprios escritos dos católicos hoje, nós somos os próprios escritos de Roma hoje, nós vamos ver eles dizendo, eu não trouxe aqui, né, esses textos, mas eles vão dizer que o domingo é a marca de autoridade que eles têm sobre o cristianismo. É a marca de autoridade. Por quê? Porque não tem base nas escrituras para isso. Então, nós precisamos compreender que tudo está revelado nas escrituras. A abominação desoladora está relacionada com a adoração ao sol. Está relacionada com o papado. E nós vemos o próprio papado dizer que o domingo é a sua marca de autoridade. E quando nós olhamos para os acontecimentos que estão diante dos nossos olhos, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o papado, a abominação desoladora, exaltando o domingo, mas de uma forma bem disfarçada, né? Como o dia da família, como aquele dia que tem que se parar por conta do clima. E será que ele vai promulgar um decreto que realmente faça com que tudo pare no primeiro dia da semana, reconhecendo esse dia como um dia especial e santo? É aquele Constantino, a igreja não decretava. Decretava, sim, né, por influência da igreja. Exatamente. O que vai acontecer segundo Apocalipse 13? Estados Unidos, unido né, ao poder religioso, vai decretar, né? No primeiro dia. Exatamente. E assim, de uma forma muito simples, já que nós vivemos na era da informação, digitem no Google, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha imagem aqui. Se eu consigo compartilhar minha imagem, quando você... Deixa eu clicar aqui. Quando você digita no Google, de maneira muito simples, Roma e a adoração ao sol. Olha o que aparece. Depois vocês façam isso, dá para vocês verem aqui. Aparecem várias imagens, vários artigos que mostram justamente o que a Bíblia está nos mostrando, que Roma está totalmente direcionada a implantar essa paganização no cristianismo. Como ela já vem implantando, só que ela vai fazer isso por lei, por um decreto, onde todos terão que decidir a quem adoram. E aí está, de forma muito simples, muito fácil, como que nós podemos ver de maneira clara essa verdade que nós estamos vendo aqui nas Escrituras. Então, queridos, as Escrituras, elas têm uma profundidade muito grande. Nós precisamos compreender o que elas estão nos ensinando. A marca da besta, o seu sinal, não é algo relacionado a chip, a vacina. Eu não estou dizendo aqui que tem que tomar vacina, que tem que colocar chip, não estou dizendo isso. Porque haverá uma forma de controle. Só que o problema é que muitas pessoas estarão fugindo do controle, só que marcadas pela besta. Olha que interessante, como o engano é sutil. Muitas pessoas estarão fugindo do controle que o sistema vai implementar, mas, ao mesmo tempo, por não compreenderem o que é, de fato, a marca da besta, o que está envolvido na adoração, estarão fugindo marcadas pela besta. Porque a marca da besta tem a ver com adoração e adoração ao sol. E nesse momento, quando Deus permitir que essa lei, esse decreto seja promulgado,
vai aparecer, então, a mulher mais formosa de todos os tempos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar a cada dia nos preparando para fazer parte desta igreja. A igreja que não terá defeito, a igreja que não terá engano, a igreja que será irrepreensível diante de Deus e do Cordeiro, e a igreja que vai reivindicar como nenhuma outra reivindicou nos tempos passados o caráter de Deus e o caráter de Cristo. Porque esta igreja estará cheia da plenitude do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã. Que Deus realmente derrame o seu Espírito sobre cada um de nós. Que nós possamos sentir a responsabilidade que temos, o chamado que temos de fazer parte dessa igreja. Hoje nós estamos sendo chamados, mas Deus quer nos escolher. Deus quer escolher a cada um de nós, mas para isso é necessário um preparo, uma entrega, uma renúncia. E assim, o nosso desejo é que cada um de nós possa se colocar, né, nas mãos de Cristo, para que ele possa exaltar este povo, que será a igreja mais gloriosa, mais formosa de todos os tempos. É o meu desejo e a minha oração nesta manhã. Amém.